Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de mega evento aqui no canal. Finalmente chegamos à última edição de DC KO. Essa é a conclusão da saga que fez um grande torneio entre os heróis e vilões da DC para ver quem vira o Rei Ômega. Lex Luthor é o grande vencedor do torneio e agora vai enfrentar Darkseid. Nesse vídeo vamos contar o final do tie-in envolvendo o Superboy Prime, porque tem uma ligação direta ao evento do final da HQ, e também vamos falar da última edição, escrita pelo Scott Snyder e ilustrada pelo Javier Fernandes. Será que o Lex Luthor pode derrotar Darkseid? E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aí o bate-like, o bate-comentário, isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Agora sim, bora pro vídeo. A gente precisa ver antes o final da HQ do tie-in do Superman, que tem toda uma revelação envolvendo o Apocalipse. A edição 35 da HQ do Superman é a parte final do tie-in envolvendo Superboy Prime. A história é narrada pelo Apocalipse, que lembra do primeiro encontro dele com o Superman, e como desde então eles vivem um ciclo de vida e morte. No passado, já como Time Trapper, ele avisou ao herói que o fim estava próximo, mas o Azulão não escutou. E agora, no presente, ele se vê precisando do Superman, e a sua última esperança é o Superboy Prime, que finalmente chegou na Torre de Vigilância, juntamente com um robô do Superman e a Lois Lane. Eles estão enfrentando a Legião do Universo Absoluto. Superboy Prime está numa luta tensa contra o Rapaz Relâmpago. Já o Superman robô enfrenta o Cósmico e tem seu braço arrancado. A Lois Lane, com poderes, questiona por que eles estão fazendo isso. E a Saturnia fala que tudo isso é por causa de Darkseid. E até tenta convencer a Lois a se juntar à Legião. E claro que ela não vai cair nesse papinho de Darth Vader. A Lois está tentando entender por que a Legião está fazendo isso. Justamente a Legião de super-heróis, na qual o Superman sempre falou tão bem. A Lois acredita que quando o Superman voltar, ele vai bater em toda a Legião. Só que a Saturnia não acha que isso vai acontecer, porque ela tem um elo mental com Darkseid, e ela pode ver o torneio. É revelado para Lois que o Superman foi derrotado após ser traído pelo Lex Luthor. Superman está morto, diz Imran. A Lois chora não acreditando nessas palavras. E o que ela esperava, diz Saturnia? Superman acreditou no Apocalipse, justamente a criatura que o matou. Não há mais esperança, ele se foi, e Darkseid venceu. Ao mesmo tempo, vemos que Superboy Prime e Superman Robô estão com problemas em suas lutas. E tudo isso está acontecendo porque o Superman acreditou que poderia vencer de Darkseid. A Lois responde isso com uma poderosa visão de calor, mas Imra desvia facilmente. Uma luta se inicia entre elas, só que claramente a Lois tem a desvantagem, e na sequência leva um tapa na cara. Ela não pode vencer. A jornalista é arremessada para longe, mas não vai desistir assim tão facilmente. Saturnia tenta usar seus poderes para entrar na mente de Lois, e comenta como no fundo ela é egoísta, e abriria mão de tudo, só para poder ter mais um dia com Superman. Todo esse papinho não intimida a Lois, ela até sugere que a mesma vá mais fundo na sua mente, e é exatamente isso que ela faz. Imra diz que o mundo inteiro está acabando, e a única coisa que Lois pensa é no Superman. Só que para Lois, é exatamente isso que o Darkseid jamais poderá tirar dela. Isso, de certa forma, conecta as memórias da Saturn Girl e ela se lembra do quanto que amava Garth. Imra fica confusa com essas memórias. Ela não quer colocar os seus sentimentos à tona. Pela primeira vez em anos, ela não está escutando a voz de Darkseid. A Lois apela à sua humanidade e pede por ajuda da Legião. Enquanto isso, Superboy Prime aplica um golpe Dragon Ball Z no Rapaz Relâmpago. O Cósmico aparece logo na sequência para ajudar o seu amigo, e também leva uma pancada. Superboy Prime diz que vai dar a eles o que eles querem, e irá quebrar o pescoço dos 2 membros da Legião, começando pelo Garth. A Saturnia pede que Prime não faça isso,
E ele pergunta se esse é o momento que a Inra vai ver a luz. Ela chora e implora por piedade. Finalmente, Superboy Prime desiste de quebrar um pescoço à la Snyder e joga Garth para longe. Na verdade, o Prime nunca realmente quis matar o Garth. Ele só fez esse teatrinho porque ele sabia que a Inra iria desistir. Saturnia diz que está na hora de recuar, o que os demais membros não acham que é uma boa ideia, já que Darkseid ficará furioso. Ela apenas responde que espera que sim, que o Darkseid a encontre. Um Boom-Tube se abre, e a Legião vai embora. Finalmente, o grupo se encontra com o Apocalipse. A criatura diz que essa vitória não importa, porque o Superman perdeu, e a melhor opção é fugir para o passado. Superboy Prime, segurando o robô em seus braços, diz que há uma última tentativa. Eles querem mostrar algo para Doomsday. O Time Trapper fala que isso não é possível. Ele já viajou pelo tempo do início ao fim. Não há nada que ele não saiba. Então, a Lois mostra a mensagem de Lara sobre a verdadeira origem do Apocalipse. Ela diz que a criatura é muito mais do que apenas morte. Os seus poderes representam uma segunda chance, algo que ela gostaria que todos pudessem ter. E exatamente quando ela diz isso, a HQ foca no Superboy Prime, já que talvez ele seja o grande vilão da história da DC de uma mega saga que teve uma redenção. Lara revela que Apocalipse é o Alpha, o símbolo da vida eterna, e ela espera que a criatura ajude o seu filho. A mensagem é encerrada, e exatamente nesse momento, Superman robô cai. Dos braços de Prime, ele diz que fez exatamente o que o Superman faria. E quando Prime finalmente encontrar o verdadeiro Superman, é para dizer o que ele fez. E assim, Superman robô morre. É desativado. A dupla lamenta a morte de seu amigo. E então, Apocalipse diz que está na hora. Ele vai fazer o que estava evitando. Se Superman realmente falhou, ele precisa enfrentar Darkseid. Apocalipse só tem energia restante para uma última vida e some dali. Depois, a Lois vai até a nave de Mercy, que estava transportando os humanos no espaço. Agora, Lois está usando seu traje de Superwoman, e Mercy atualiza sobre a situação dos outros heróis, como os Titãs e o Mr. Terrific. A Lois espera que todo esse esforço seja suficiente. Ao caminhar entre os sobreviventes, ela encontra Martha e Jonathan Kent. Ela abraça os sogros e diz que não sabe onde que está o Clark. Jonathan comenta que sabe que seu filho pode superar tudo, mas dessa vez sente que tem algo estranho. Lois sente o mesmo, só que ela não quer perder a esperança. E finalmente, ela apresenta o Superboy Prime, que pede para ser chamado de apenas Clark. E esse é o gancho para a nova fase das HQs do Superman, porque o Superboy Prime vai ser o novo Superman principal nas próximas edições. Pelo menos por enquanto, né? Vocês sabem como é que funciona a HQ. E agora sim, vamos para a última edição do DCKO. A edição final começa com Lex Luthor gritando que está pronto para enfrentar Darkseid. E o mesmo responde que está aqui. Luthor pode pegar o coração de Apocalipse e assumir sua nova forma como Rei Ômega. A luta pela coroa vai começar. A HQ então volta para aquele momento da noite de jogos, logo depois que o Darkseid invadiu. E Darkseid está em toda parte, destruindo tudo. O Superman pede para Lois chamar a Liga da Justiça. Quanto à Trindade, cada um se prepara do seu jeito. Com exceção do Superman, ele sente que tem alguém ali e pede para esse ser se revelar. E no caso, ele estava falando com Apocalipse. Superman então entende finalmente o que está acontecendo. Essa realidade que o Darkseid invadiu, que foi dita lá no início que era inevitável, é na verdade uma linha do tempo alternativa criada pelo Apocalipse. Um universo de bolso para proteger Superman. Só que o Clark não entende por que ele está fazendo isso. E é nisso que o Apocalipse conta como eles estiveram lutando ciclos de vida e morte. Mas a mensagem de Lara revelou que a criatura precisa salvar o Superman para o mesmo destruir o tirano. E por isso está na hora de quebrar esse ciclo. E ele vai mostrar como para o Superman. E usando seus poderes de Time Trapper, o Apocalipse decide mostrar todo o universo para o Superman. A criatura já viu todos os finais possíveis, mas também viu diversos novos começos. Quando há destruição, ele absorve a energia ômega, e quando há criação, ele absorve a energia alfa. E a forma de quebrar esse ciclo
É oferecendo um novo mundo, uma espécie de segunda chance. Apocalipse oferece a energia ômega e alfa, e com essas duas energias, Superman poderá ressuscitar no seu lugar com todas as suas memórias. Mas caso isso aconteça, o Apocalipse não poderá mais voltar. Para o Apocalipse, a função do Rei Ômega sempre foi para o Superman. Alguns já acreditam que o universo se dobra ao redor do Superman. A única coisa que Apocalipse pede em troca disso é que o Superman vença. E o Clark promete isso. E assim, o ritual começa. A energia de todas as vidas de Apocalipse é canalizada e transferida para Superman, que grita de dor. A criatura se despede de Kal-El e uma enorme energia branca é vista. De volta ao torneio, o coração de Apocalipse continua a narração. Luthor diz que possui a energia que contém tudo, e ao mesmo tempo algo começa a acontecer longe dali. Algo está rachando. É a estátua de pedra do Superman, que explode logo na sequência. Enquanto isso, Luthor pergunta se Darkseid irá se render, o que, obviamente, o tirano não pretende. Luthor é substituído na arena simplesmente pelo Superman. O coração anuncia que temos um novo Rei Ômega. Era exatamente isso que Darkseid queria. Essa é a chance de Superman pegar a coroa. E é o que o Clark pretende fazer. Temos essa linda página na qual o universo é refeito. Aquele momento com a mão do Criador possui agora uma segunda mão, a do Superman. Toda a molécula do novo universo é composta de esperança, de Superman. E assim, as eras do universo se passam. Os dinossauros caem. E desde aquela época, o Superman está presente. O Superman respira isso, até que chegamos no presente. E o vemos com uma nova forma, a do Rei Ômega, agora com o coração de Apocalipse o aceitando. E é assim que a luta dos reis se inicia. É uma luta que passa em todos os lugares ao mesmo tempo. Metrópolis, Temícera, Oa. É como se fossem duas realidades em guerra. Os socos do Superman são poderosos, mas Darkseid apenas ri. E na sequência, aplica um poderoso gancho no herói. Quando o vilão se aproxima para matá-lo, Clark escuta o coração de Apocalipse, e no último segundo, ele é transportado para o único lugar seguro, o passado. Esse é o único momento em que o Darkseid ainda não conquistou. O coração pede para o Superman recuperar o seu fôlego para o mesmo construir o presente do seu universo. E assim, Clark o faz. Superman cria uma realidade praticamente perfeita, que conecta poderes à sabedoria. E enquanto ele faz isso, o coração não percebe que atrás dele está Darkseid. No último segundo, Superman consegue desviar e mergulha ainda mais ao passado. A luta dos reis passa através das eras da DC, indo cada vez mais ao passado, passando pela origem da Liga da Justiça, do surgimento do Anti-Monitor, da Sociedade da Justiça, do descobrimento do fogo até que eles chegam no Big Bang. Esse é exatamente o lugar que Superman queria estar. Esse era o plano do Superman. Ali, na origem de tudo, a energia suficiente para Superman absorver e derrotar Darkseid. E assim, Superman absorve ainda mais energia, mudando de forma novamente. Agora, Darkseid e Superman estão no mesmo nível de poder. O tirano sangra pela primeira vez e Superman continua com seus ataques. A luta dura milhões de anos. Clark realmente acredita que pode vencer dessa vez. E é exatamente por isso que ele não vai mais jogar esse jogo. O que deixa o coração de Apocalipse confuso. Afinal, ele pode vencer. Ele pode ter esse próprio universo que criou. Ele é perfeito. É o que todo mundo quer. E Superman concorda. Mas não é o que ele quer. O coração de Apocalipse acha que o Superman está desistindo. Mas ele não está. Clark, na verdade, quer solicitar apoio. E ele quebra todas as estátuas, libertando heróis e vilões da DC. E esse movimento acerta em cheio Darkseid. Só que o coração de Apocalipse diz que o Superman é um tolo. Ele poderia ter vencido sozinho. Só que essa não era a intenção do Superman. Com esse movimento, Darkseid é derrotado. O Superman explica sua decisão. É o que a Lois sempre disse. Ele gosta de jogos que todos vençam. Quem assume a narração agora é o Superman. Ele diz que não é o Rei Ômega, porque nesse universo, eles não precisam de um. Ninguém precisa ter tamanho poder. Ninguém ganha com isso. O que eles precisam é de muitas mãos, e da nossa também. Só que antes de todos voltarem para a Terra,
Superman fala que precisa fazer algo. Ele não voltará com seus amigos. Batman e os demais retornam para a Terra sem o Superman. O herói vê uma última vez o universo perfeito que ele criou. E então desfaz tudo. E toda aquela energia fica armazenada num único ponto. Um ponto extremamente criativo. E assim, ele liberta essa energia. Imediatamente vemos o efeito dessa ação no presente do universo da DC. É um presente bravo, perigoso, alterado e, acima de tudo, ousado. É assim que o Superman entende que todos vencem. Essa que é a sacada dessa grande saga da DC. Ao invés de ir para aquele clichê que a gente já viu tantas vezes que o universo é recriado no final, o Superman só leva toda essa energia para o presente, o que acaba sendo meio meta, porque a gente vai entrar nessa nova fase da DC, que é o Next Level. E quando ele diz, né, que é um mundo cheio de criatividade, ele na verdade está dizendo, né, que são as novas histórias da DC que são extremamente criativas. Que essa nova fase da DC vai ter uma liberdade absoluta. E com isso chegamos ao epílogo da saga. Retornamos para a noite de jogos. Batman e Mulher Maravilha estão acompanhando Lois, que está sozinha agora. Ela sabe que o Superman irá retornar, só que queria saber o que ele foi fazer. Agora só lhe resta continuar jogando. E é isso que preocupa o Batman. Eles venceram esse jogo, mas de fato, o jogo nunca termina. Na torre de vigilância, Mr. Terrific conta que todos que estavam no torneio foram banhados com energia alfa e ômega. Quanto a Gladiador, ele diz que irá encontrar o Superman. É o mínimo que ele pode fazer depois de tudo que o Superman fez por ele. Em Metrópolis, Superboy Prime substitui o Superman temporariamente. A Legião Absoluta se esconde num futuro, longe do Darkseid. Já Victor, na Torre Titã, aciona um novo protocolo, chamado de Coração de Ciborgue. Na LexCorp, Luthor pede para chamar a imprensa para revelar ao mundo tudo o que ele fez para salvar a Terra. E em algum lugar desconhecido, vemos que Alfred, o neto do Bruce, está vivo, juntamente com o Batman Damian. A caixa materna do Batman está emitindo um sinal dos outros lugares que o Bruce visitou antes. Agora está confirmado, né? O Alfred vai voltar a aparecer numa outra HQ da DC junto com o Batman Damian. E agora nós chegamos em Central City. O Barry continua sua pesquisa para catalogar toda a história do universo DC. Ele sente falta de quando tinha poderes. E então, ele olha o computador e percebe que tem todo um novo capítulo que não foi ele quem escreveu. É o capítulo 0. No texto diz que Barry Allen esqueceu da história desse ser misterioso. O computador explode após a expansão de uma energia estranha. Barry não sabe o que é isso. E vemos a mão da criação, sozinha. O que deixa claro que aquela influência que o Superman teve não existe mais. Foi só para aquele momento para o Superman virar o Rei Ômega. E agora vamos para o epílogo 2, que envolve o Darkseid, porque ele está vivo. O vilão diz que o sacrifício do Apocalipse pode ter atrasado os seus planos, mas ele sabe que a guerra não terminou. As suas criações absolutas não estão cientes do que aconteceu. Todas elas ainda são suas armas. Além disso, ele tem uma outra energia crescendo dentro dele. Enquanto o torneio DCKO era realizado no universo principal, o mesmo acontecia em outras realidades do multiverso. E cada uma dessa versão sucumbirá perante Darkseid, deixando o tirano ainda mais poderoso. E quando todas essas terras infinitas caírem, haverá uma crise de proporções absolutas. E então vemos que Darkseid estava conversando com alguém misterioso. E aqui termina a saga DCKO. E olha, essa é uma saga bem complicada de analisar, porque ela tem coisas bem legais, mas ao mesmo tempo que ela quer ser toda diferentona com esse final que não é uma recriação do universo, mas é uma nova linha editorial, tudo isso a gente já viu em outros momentos, né? Não tem nada realmente novo acontecendo aqui. Muito embora a história, a narrativa, né, faz parecer que é algo extremamente importante que está acontecendo. No fundo, assim, realmente o grande impacto dessa saga é que a gente vai entrar numa nova fase da DC, com novas HQs, e que o Superman desapareceu. Ah, sim, e também revela que a gente vai ter essa outra saga, muito em breve, que pela deixa aí do Darkseid, eu acho que vai se chamar Crise Absoluta. Crise Absoluta, é um bom título de saga. E com certeza essa saga vai envolver o Universo Absoluto também, não é possível. Só que quando a gente chegar lá, eu acho que o Universo Absoluto vai participar de um jeito bem mais intenso. Porque nessa saga o Universo Absoluto apareceu, mas foi só a Trindade, eles nem lembram o que aconteceu, então meio que não conta.
E também fica a questão dos cliffhangers, né? O que é o capítulo 0 ali que apareceu no notebook do Barry? Quem que é essa pessoa? Será que era o Superman? É um outro ser? E ainda tem esse personagem misterioso que o Darkseid estava conversando, que quando você olha para ele, tudo indica que realmente seja a Pandora. Na minha opinião, o saldo final do DCKO é que foi legal. Não foi extraordinário, também não foi ruim. Tem algumas decepções ao longo da saga, como aquela questão do crossover com as outras franquias, que foi bem qualquer coisa. Eu também acho meio paia o Superman não vencer o torneio pra 1 minuto depois você dizer que o Superman é o novo Rei Ômega. Foi só realmente pra causar o Lex Luthor vencer o torneio, porque aquilo não teve nenhum impacto. Mas dizer que eu não me diverti com essa saga, eu estaria mentindo, porque a jornada, o torneio em si, isso foi legal, esse foi o ponto forte aí pra mim. Mas galera, essa daqui também é a minha opinião. Por favor, comentem aqui o que vocês acharam do DCKO. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados, dale DC. E esse foi o final do DCKO. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.